Eu gostaria de gravar esse vídeo pro presidente Lula. Não importa se ele veja ou não. O que importa é que esse vídeo é para ele. Queria falar pro senhor, presidente, que o senhor me representa. O senhor representa a minha casa. O senhor representa os nordestinos que não se venderam pro Bolsonaro. Porque os nordestinos que estão com o Bolsonaro se venderam, presidente. Se venderam. A maioria dos nordestinos que estão com o Bolsonaro são cearense. A maioria dos nordestinos que estão com o Bolsonaro, presidente Lula, se venderam. O senhor não me comprou, não. O senhor me conquistou. O senhor não comprou meu voto. O senhor sempre teve meu voto de graça, gratuito. E o voto da minha casa também. Eu queria falar para o senhor que os que foram comprados por Bolsonaro vão perder tempo. Pois o Nordeste é a maioria está contigo, Lula. A maioria está contigo, presidente Lula, a maioria está contigo. E eu queria falar para você, presidente, o que muito crente, entre aspas, que falam que serve a Deus, estão se calando. Queria falar para o senhor que José foi traído pelos irmãos. Os irmãos de José, os invejosos, os mesmos invejosos que lhe colocaram naquela prisão para lhe tirar das eleições em 2018, vão ter que prestar conta contigo. Os irmãos de José, presidente, pegaram José e jogaram no calabouço. Forjaram a morte de José. Sujaram a túnica de José com o sangue de um cordeiro. Levaram até o pai de José e falaram: pai, um animal feroz e faminto devorou José. Está aqui a túnica dele. O pai de José não se conformou. O pai de José não se conformou com aquela situação. Presidente Lula, os irmãos de José tiraram José daquele calabouço e venderam para os compradores de escravo que ia passando. José foi levado até o Egito, foi vendido para Potifar. José foi vendido como escravo. E ele, na casa de Potifar, a mulher de Potifar queria adulterar com José. José fugiu dela, mas antes dele fugir, ela rasgou um pedaço da sua veste. Ele foi novamente injustiçado. Foi jogado na prisão. Lá na prisão, presidente, o senhor passou por lá. Presidente Lula, o senhor passou pela prisão. Tudo é um propósito de Deus. José conheceu lá na prisão um padeiro e um copeiro. Para você, evangélico, que não conta essa história, para você que sabe o que vai acontecer no dia 30, o Lula aí é o José, que foi traído por vocês. O Lula é o José, que foi jogado na prisão por vocês. Sabe o que aconteceu, presidente? O copeiro e o padeiro, na mesma noite, cada um tiveram um sonho diferente. O padeiro teve um sonho e contou para José. José decifrou o sonho dele. E José falou que em 3 dias o padeiro iria morrer. E o sonho se cumpriu. O padeiro morreu. O copeiro teve um sonho e José falou que o rei ia dar uma festa. E ele ia se vir. Lá naquela festa que o rei ia dar, o copeiro iria se vir o rei. E o sonho se cumpriu. Mas José antes falou: quando estiver diante do rei, lembra-te de mim. O rei tinha um sonho. O rei tinha tido um sonho. E o rei mandou procurar um homem que decifrasse sonho e não encontrou. Até que o copeiro ouviu. E o copeiro lembrou do que o José tinha pedido. E o copeiro falou: na prisão tem um homem. Decifrou o meu sonho do copeiro e do padeiro. Naquele dia, o rei mandou chamar José. E José decifrou o sonho do rei. Para você, evangélico, que sabe o que vai acontecer no dia 30, né? José, de escravo do Egito, se tornou governador do Egito. E o Lula, de injustiçado hoje, amanhã vai ser o presidente do Brasil de novo. Para você, povo evangélico,
que sabe o que vai acontecer no dia 30. José tá voltando. Uai, seu app de vídeos curtos.